Boa noite, meus irmãos. Aqui quem fala é o José Bruno, da paróquia São Raimundo Nonato. É uma alegria grande estarmos mais uma vez aqui meditando a palavra de Deus, conhecendo melhor a nossa igreja, conhecendo melhor a nossa mãe, meditando sobre os mistérios da nossa fé. Hoje vamos tratar de um assunto de suma importância para a nossa fé, para o aprofundamento da nossa fé e do nosso amor, para com a nossa igreja, para com o nosso Senhor. O tema da nossa formação de hoje é Nossa Senhora e o Espírito Santo. A Virgem Maria e o Espírito Santo. Nós já ouvimos muito na igreja falar, a Virgem Maria é a esposa do Espírito Santo, ela é a mãe de Deus. Conhecemos o Evangelho da Anunciação, em que o anjo Gabriel anuncia à Virgem Maria a encarnação do Verbo. Então hoje vamos meditar, vamos aprofundar sobre esse tema tão importante. O Monsenhor Luiz Maria Martínez, num livro chamado A Verdadeira Devoção ao Espírito Santo, ele diz que dois são os santificadores essenciais da alma. Dois são os santificadores essenciais: a Virgem Maria e o Espírito Santo. Porque são os únicos que podem reproduzir a Cristo na nossa alma. Nossa Senhora e o Espírito Santo, como vai dizer Monsenhor Luiz Maria Martínez, são os santificadores essenciais da nossa alma. O Espírito Santo é santificador por excelência, porque ele é Deus. A Virgem Maria é tão somente cooperadora, instrumento, mas um instrumento indispensável para os desígnios de Deus. Um instrumento, meus irmãos, indispensável para os desígnios de Deus. Do influxo material que teve Maria no corpo de Cristo, real, se deriva um influxo, a importância que tem no corpo místico de Cristo. Como vai dizer a palavra do Senhor em Colossenses 1,18, que vai dizer que Jesus é a cabeça do corpo espiritual que é a igreja. O corpo de Cristo é a igreja. Por isso que os santos padres da igreja vão dizer que a igreja é o corpo místico de Cristo. Então o Monsenhor Luiz Maria Martínez nos ensina o quê? Assim como a Virgem Maria teve uma importância na encarnação do Verbo, no corpo real de Jesus Cristo, naquele corpo humano, naquela carne humana de Cristo, ela também tem essa influência como mãe desse corpo místico, desse corpo espiritual, que somos nós, que é a igreja. Vamos abrir a palavra do Senhor, quem tiver a palavra do Senhor disponível. Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 35. O anjo lhe respondeu, aqui no Evangelho da Anunciação, o anjo lhe respondeu: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo vai te cobrir com a tua sombra. Por isso, o santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Olha aqui a intimidade da Virgem Maria com a Santíssima Trindade. Isso é o próprio arcanjo Gabriel. Isso vem da boca do arcanjo. Vem direto do céu essa mensagem. O arcanjo, ele responde à Virgem Maria: o Espírito Santo virá sobre ti. Olha a intimidade de Nossa Senhora com a Santíssima Trindade. O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo, o poder de Deus Pai, vai te cobrir com a sua sombra. Essa sombra que o anjo fala para Nossa Senhora na nota de rodapé da Bíblia de Jerusalém, vai fazer remissão àquela sombra que acompanhava o povo de Israel no Antigo Testamento, que significava a presença de Deus, a Shekinah de Deus, a glória de Deus. Então, a Virgem Maria é coberta da glória de Deus, da presença do Senhor. E o santo que nascer de ti, continua o anjo, será chamado Filho de Deus. O Filho da Virgem Maria é o Filho de Deus, nosso Senhor, Deus Filho. Então a relação de Nossa Senhora com a Santíssima Trindade é uma relação de grande intimidade, é uma relação de muita proximidade.
O Catecismo vai nos ensinar no parágrafo 721 que a Virgem Maria, Mãe de Deus e toda santa, é a obra-prima da missão do Filho e do Espírito Santo na plenitude do tempo. Nossa Senhora como obra-prima da criação. Pela primeira vez no plano da salvação e porque o Espírito a preparou, o Pai encontra a morada em que seu Filho e seu Espírito podem habitar entre os homens. Em Maria, o Espírito Santo concebe e dá à luz o Filho de Deus. Manifesta o Filho do Pai, tornado filho da Virgem, e o põe em comunhão com os homens, objeto do amor benevolente de Deus. Então Nossa Senhora, ela concebe e dá à luz ao Filho de Deus, ela manifesta o Filho de Deus ao Pai, e ela põe em comunhão esse Filho de Deus com a criação. Olha a importância do que nós estamos falando, dessa Santa Mãe de Deus, da nossa Mãe, a Virgem Maria. É por isso que Santo Tomás de Aquino, um grande doutor da igreja, chama Nossa Senhora de Sacrário do Espírito Santo, devido a essa intimidade que Nossa Senhora tem com o Espírito Santo. Morada do Espírito Santo. E aí São Paulo VI, na exortação apostólica Marialis Cultus, vai nos ensinar que pelo lugar singular que coube a Maria no plano redentor de Deus, que lugar é esse que coube a Virgem Maria? O mais alto, depois de Jesus Cristo, depois de Jesus, o mais alto e também o mais perto de nós. Corresponde também um culto singular. Assim como a Virgem Maria, ela tem essa grande intimidade, esse grande privilégio perante Deus, perante a Santíssima Trindade, nós também devemos cultuá-la, devemos prestar essa reverência à doce Mãe de Deus. Ao progresso autêntico do culto cristão, segue-se necessariamente um correto incremento da veneração para com a Mãe do Senhor. Ou seja, quanto mais você quer crescer no amor de Deus, na intimidade com o Senhor, você que se diz aí cristão, e não, mas eu preciso, você que tem sede de amar mais ainda ao Senhor, de se entregar mais ainda a Deus, o caminho é esse, que você aumente o seu amor para com a Virgem Maria. Amando Nossa Senhora, ela vai te levar a amar a Deus, a amar a Jesus, porque ela não retém nada para si. A humildade dela é o nosso exemplo. Ela não guarda nada para si, a Virgem Maria. Tudo ela leva para Jesus. Tudo ela leva para seu Filho, as nossas orações a Nosso Senhor. Santo Agostinho, se Maria é o meio pelo qual o Senhor quis vir a nós, também é o meio pelo qual nós devemos ir ao Senhor. Vai nos ensinar Santo Agostinho. São Maximiliano Maria Kolbe, não tenha medo de amar a Virgem Maria, por você nunca vai amá-la como Jesus amou. Nunca. E a nossa missão é essa, amar a Jesus, nos cristificar. E para isso, para amar a Jesus, nós precisamos amar a doce Mãe de Deus, porque foi esse o caminho que Ele fez. O caminho que Ele nos ensinou foi esse. Lembremos do Evangelho de São João, capítulo 19. João, filho, eis a tua mãe. Mãe, eis o teu filho. Então, essa verdadeira devoção a Nossa Senhora segue também na imitação das virtudes de Nossa Senhora. Na imitação. Nossa Senhora que é humilde, Nossa Senhora que é um exemplo de fé, a mãe da fé, a mãe da esperança, a mãe da castidade, a rainha da castidade, guardiã da castidade, da pobreza, da obediência, da paciência e do espírito de oração. Então, essa verdadeira devoção à Virgem Maria parte dessa imitação de suas virtudes. É o que vai nos ensinar a Constituição Dogmática Lumen Gentium do Concílio Vaticano II. Que a verdadeira devoção de Nossa Senhora, a Virgem Maria, procede de uma fé verdadeira pela qual somos levados a reconhecer essa excelência da Mãe de Deus, reconhecer esse poder, esse mistério da Mãe de Deus e levados por meio de um amor filial, a imitar as suas virtudes. E aí nós vamos ver pessoas que querem ser devotos de Nossa Senhora, mas não imitam, não procuram imitar essas virtudes. E aí a devoção de Nossa Senhora parte dessa imitação dessas virtudes, dessa busca pelas virtudes. Santo Afonso Maria de Ligório, também outro grande doutor da igreja. Eu te saúdo, ó Maria, videira que não cessa de crescer,
não cessa de nos levar a Deus, não cessa de nos ensinar as virtudes. Nossa Senhora, como diz Santo Agostinho, é a forma de Deus. Aquela forma, aquele ventre que gerou Jesus, como que a forma que gera os cristãos. A forma que gerou Cristo é a mesma forma que gera os cristãos. Então, né, a partir dessa intimidade que nós temos de Nossa Senhora com a Santíssima Trindade, vamos meditar agora sobre o Espírito Santo. Nossa Senhora nos leva ao Espírito Santo, mas quem é essa pessoa do Espírito Santo? É como que um ilustre desconhecido. Tanto se fala do Espírito Santo, mas pouco se conhece o Espírito Santo. Pouco se conhece, poucos têm uma verdadeira intimidade com o Espírito Santo de Deus, com esse doce hóspede da nossa alma, com o nosso paráclito, o nosso advogado. O Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que vai nos levar à meditação ali do dia de Pentecostes. Capítulo 2, versículo 1. Tendo-se completado o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como o agitar-se de um vendaval impetuoso, que encheu toda a casa onde se encontravam. Apareceu-lhes então línguas como de fogo, que se repartiam e que pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas. Conforme o próprio Espírito lhes concedia se exprimirem. Versículo 17. Sucederá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e vossos velhos sonharão. Sim, sobre os meus servos e minhas servas derramarei do meu Espírito, e farei aparecer prodígios em cima do céu e sinais debaixo da terra. O sol se mudará em escuridão e a lua em sangue, antes que venha o dia do Senhor, o grande dia. E então, todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Essa é a experiência que os apóstolos tiveram com o Espírito Santo. Vieram como que línguas de fogo. Lembremos que são os mesmos apóstolos que há poucos dias estavam amedrontados, que fugiram da cruz, que renegaram o Senhor, inclusive o próprio apóstolo São Pedro, que renegou o Senhor, que negou. E agora são esses mesmos apóstolos que, inebriados, que banhados dessa brasa do Espírito Santo, anunciam. E esse discurso que foi acabado de proclamado aqui é do próprio São Pedro. É ele que se levanta para pregar no Pentecostes. Porque é o Espírito Santo que dá essa intrepidez, que chama de parresia, essa intrepidez, esse desassombro. É o Espírito Santo, meu irmão. Se você estiver, durante esse tempo difícil que nós vivemos, se você estiver aí depressivo, se você estiver triste, se você achar, não, mas para mim não tem mais jeito, eu não sei mais o que fazer, clame o poder e a graça do Espírito Santo através da intercessão de Nossa Senhora nessa noite. Clame com fé o poder do Espírito Santo e diga: vem Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Clame o Espírito Santo e o Espírito Santo vai te dar esse mesmo desassombro que deu aos apóstolos. Porque o Espírito Santo, como nos ensina o Catecismo, lá no parágrafo 798, é o princípio de toda a ação vital dos membros do corpo de Cristo. Toda a ação vital dos membros da igreja partem do princípio do Espírito Santo. O que é a ação vital? A ação vital é aquela que é essencial, aquela que é a mais importante. É como que o ar que respiramos para o nosso corpo. Para a nossa alma, esse ar é o Espírito Santo. Ele é o princípio da nossa ação vital, daquilo que é essencial da nossa vida. Ele é chamado de Paráclito, que é advogado. É o Espírito da verdade, o Espírito de sabedoria, de inteligência, de conselho, fortaleza. Conhecimento e temor de Deus são os dons do Espírito Santo que nós meditamos, que nós recebemos no nosso batismo e que são confirmados na nossa crisma, quando nós recebemos o sacramento da crisma. Então,
para que nós possamos conhecer a Santíssima Trindade. O Catecismo, no parágrafo 686, diz que são 3 pessoas distintas a Santíssima Trindade, mas inseparáveis. Elas têm os mesmos atributos: onipotência, onipresença, onisciência. Deus tudo pode, tudo sabe, Deus está em todo lugar. São os 3 atributos que estão no Pai, no Filho e no Espírito Santo, mas são pessoas distintas, mas com essa mesma natureza divina. O Papa Leão I diz: o Espírito Santo é quem inspira a nossa fé. Ele ensina a ciência, ele é a fonte do amor, o selo da castidade e o princípio da nossa salvação. O Espírito Santo é o princípio da nossa salvação. E então nós vamos conhecer o Espírito Santo por meio dessa experiência. Não é só por meio do que foi falado, da doutrina em si, entrou no meu intelecto, sim, mas também por meio daquilo que você experimenta. Nós vamos conhecer o Espírito Santo através dessa vivência de experiência. A palavra do Senhor, João 4,42. Não cremos pelo que nos disseram, mas pelo que nós próprios ouvimos e sabemos. Muitas vezes as pessoas se fecham quando você começa a falar em doutrina, em citação de doutrina. Infelizmente já tem uma formação como que para se fechar isso. Infelizmente, deveria amar o que ensina a igreja. Mas se você não se deixa levar pelo que estão falando, se deixe levar pela experiência, inicialmente pela experiência. Experimente o amor de Deus e a partir daí você vai sendo dócil. Você vai sendo dócil e vai se abrindo para a verdade. Não cremos pelo que nos disseram, mas pelo que nós próprios ouvimos e sabemos. E a partir daí, nós vamos ter essa humildade de aderir à fé católica, de aderir àquilo que a igreja nos ensina. A Imitação de Cristo, um livro muito especial, um livro de vida interior. Venturosos, 1000 vezes venturosos, os ouvidos que escutam, não a voz que soa fora, mas a verdade que ensina dentro. 1 Coríntios 2,14. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois para ele são loucura. Para o homem que vive segundo a carne, segundo as máximas do mundo, viver segundo o Espírito de Deus, buscar uma vida de pureza, de castidade, uma vida de integridade, de fé, de esperança, de caridade, de obediência, de paciência, é loucura. Mas, para quem vive pelo Espírito, quem as pode ponderar, é quem as pode conhecer, vai dizer São Paulo. O homem natural não as pode compreender, porque é pelo Espírito que se conhece. É pelo Espírito que se pode ponderar, que se pode conhecer, que se pode experimentar as verdades de fé. Então o Espírito Santo vai nos levar a isso. O Espírito Santo é esse movimento. O Espírito Santo, a palavra do Espírito Santo, ela vem do hebraico ruar, que significa movimento, sopro de vida. A palavra de Deus lá no Gênesis capítulo 2, versículo 7, vai dizer que quando Deus criou o homem, ele soprou nas suas narinas o sopro da vida, que é o sopro do Espírito Santo. Como nós meditamos no Atos dos Apóstolos, capítulo 2, agora há pouco, versículo 2, o Espírito Santo é esse vento impetuoso. João 20, 22, vai dizer que o Senhor, ali depois da sua ressurreição, Jesus, com seu corpo glorioso, ele apareceu aos apóstolos, e ele soprou, e ele, através desse sopro, ele mandava o Espírito Santo, soprou, e vai dizer, recebeu o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas. O Senhor leva a ser testemunha aqueles que recebem o Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele é isso, ele é como que fosse esse impulso da nossa alma. Se você está com essa vida de comodismo, se você está com essa vida de depressão, se deixando abater por tantas dificuldades, tantos obstáculos, que você possa agora ser esse homem espiritual, essa mulher espiritual. É o Espírito Santo que nos tira desse abatimento, dessa prostração. Não vai ser por nossas forças. Muitas vezes a gente pensa, não, pelas minhas forças eu não dou mais conta, para mim acabou, já deu. Não, meu irmão. O Espírito Santo agindo na sua vida, tudo você vai poder. Você vai poder, como vai dizer a palavra do Senhor, voar como águia.
ter essa vida espiritual, essa vida de santidade, mas através desse encontro com o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é que nos vai dar essa força, essa liberdade. É por isso esse simbolismo do vento. Nós meditamos já que o Espírito Santo tem esse simbolismo do vento, tem o simbolismo do fogo. O vento é isso, é força, o vento é liberdade. Tem um cardeal lá do Vaticano, que ele é o pregador do Vaticano, é um cardeal franciscano, Raniero Cantalamessa. Ele vai nos dizer sobre esse símbolo do vento, que é o Espírito Santo. Nada é capaz de fazer com que o oceano se agite, a não ser o vento. Olha que bonito esse simbolismo do Espírito Santo. O oceano, né, que nós sabemos que a Terra é banhada, em sua maioria, por água. O oceano, ele é imenso. E aí, por mais que o oceano seja imenso, o que é que movimenta o oceano? É o vento. É por isso que o Espírito Santo tem esse simbolismo do vento, para mostrar força. O Espírito Santo é a nossa força. E o vento também, o vento impetuoso, ele sopra onde quer. Olha que bonito, vai dizer, o Senhor vai dizer, Jesus vai dizer a Nicodemos, que o vento sopra onde quer, e não se sabe de onde vem nem para onde vai. Essa é a liberdade, né? O Espírito Santo nos dá essa liberdade. A verdadeira liberdade é do homem espiritual. O homem que vive na carne, o homem que vive ali numa vida de pecado, preso a uma realidade de pecado, ele pensa que está livre, ele pensa, não, esses dogmas religiosos vão me levar somente a uma prisão. É muito pelo contrário. O Espírito Santo é quem nos torna realmente livres. O pecado somente nos amarra, o pecado somente nos acorrenta. Você pode meditar na sua própria vida. Quanto mais você se deixa levar pelo pecado, mais você se sente como que constrangido, mais você se sente preso nessa situação de pecado. A verdadeira liberdade é a liberdade do Espírito Santo. O vento que me leva para onde quer. O pecado não, o pecado me acorrenta a ele. O pecado é uma cadeia que me acorrenta. Então, essa respiração do Espírito Santo, como ele é esse vento impetuoso, mas ele também é o sopro de Deus. E então, esse simbolismo do sopro, dessa suavidade também, simboliza a bondade do Espírito Santo, a intimidade do Espírito Santo. Por isso que Santo Agostinho, meditando sobre isso, ele vai falar que na primeira experiência que ele teve com o Espírito Santo, ele sentiu amor e espanto. Porque o Espírito Santo é isso, ele é esse vendaval impetuoso, é essa força. Mas o Espírito Santo também é esse vento, esse sopro divino, que nos gera esse sentido de intimidade, de suavidade. Isso é a liberdade de Deus. João capítulo 3, Evangelho de São João capítulo 3, nós meditamos na liturgia dessa semana, da Páscoa. O encontro do Senhor com Nicodemos. João capítulo 3, versículo de 1 a 8. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um notável entre os judeus. À noite, ele veio encontrar Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que vem da parte de Deus, como mestre. Pois ninguém pode fazer os sinais que fazeis, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade te digo, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo já velho? Pode entrar a segunda vez no seio de sua mãe e nascer? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, o que nasceu do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te haver dito, vós deveis nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves o seu ruído, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todo aquele que nasce do Espírito.
Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Assim acontece com todo aquele que nasce do Espírito. O Senhor Jesus vai dizer que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar do reino de Deus. Aqui ele vai mostrar o batismo. Quem não receber esse batismo da água e do Espírito, vai dizer, o Senhor não pode entrar no reino de Deus. É preciso nascer da água e do Espírito. E aquele que recebe esse vento que sopra onde quer, esse experimenta a verdadeira liberdade. O vento sopra onde quer e ouves o seu ruído, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todo aquele que nasce do Espírito de Deus. Interessante que o teólogo norte-americano Scott Hahn vai dizer que Deus estava falando, Jesus estava ensinando a Nicodemos sobre esse nascimento espiritual, para uma vida espiritual. Por isso que Nicodemos fala, Senhor, mas como vai nascer de novo? Aquele homem que já é adulto vai voltar para o ventre da sua mãe para nascer de novo? E Jesus mostra que ele estava mostrando uma linguagem espiritual. Ele estava falando de um nascimento espiritual para uma vida, para uma vida espiritual, para uma vida no Espírito. Interessante notar que Nicodemos procura Jesus de noite. Vai dizer que o Nicodemos, um notável entre os judeus, à noite veio ter com Jesus. Então o Scott Hahn ele fala que porque ele veio à noite? Primeiro, ele tinha medo de testemunhar Jesus. Ele via que Jesus era um mestre, um grande conhecedor, um grande sábio, mas ele ainda não tinha essa fé fundada na graça, essa fé verdadeira. Ele via Jesus como, infelizmente, muitas pessoas veem hoje na modernidade. Jesus apenas como um sábio, Jesus ali, como tantas teorias vão dizer, como que um avatar, Jesus apenas como um grande sábio, mas não vê Jesus como Deus. E isso é princípio básico da fé cristã. Jesus é Deus. Nós começamos falando da encarnação, do Evangelho da Anunciação. O Deus que se encarnou na Virgem Maria. Então, essa é a realidade. Por isso que Jesus exorta Nicodemos, dizendo que ele precisava nascer da água e do Espírito. Porque apenas essa teoria, essas crendices de que Jesus é apenas um sábio, de que Jesus não é Deus, Jesus exorta, o próprio Deus exorta, dizendo que é preciso nascer da água e do Espírito. É preciso ser batizado e receber essa fé. Então, e aí Jesus usa também esse simbolismo da água, porque Nicodemos, como um fariseu que ele era, ele sabia do simbolismo da água no Antigo Testamento, a água que purificaria os israelitas, a água que servia para purificar. Isaías 32:15 vai dizer que a descida do Espírito Santo faria do deserto uma floresta, a floresta, o símbolo da vida. Então, Jesus usa também esse símbolo da água como que purifica, da água do batismal. Por isso que no batismo nós recebemos essa água. A água que purifica, a água que dá vida. O Catecismo, no parágrafo 1987, pela graça do Espírito Santo, participamos da paixão de Cristo, morrendo para o pecado. E participamos da ressurreição, nascendo para uma vida nova. Então, interessante, essa água batismal, ela é ao mesmo tempo sepulcro e mãe. Interessante notar. Ela é o sepulcro por quê? Porque nos mata o homem velho, o homem do pecado, o homem que vive segundo a carne. Ele morre nesse contato com o Espírito Santo para nascer um homem espiritual, ressuscitar um homem para uma vida nova. Por isso que São Luís Maria Guion de Montfort, no Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria, vai dizer sobre os apóstolos dos últimos tempos, que são nuvens trovejantes, que voarão pelos ares ao menor sopro do Espírito Santo. Nuvens que voarão como que pelos ares ao menor sopro do Espírito Santo. Aqui é São Luís nos incutindo na nossa mente isso que Jesus está falando. O vento sopra onde quer. O homem espiritual, esses apóstolos dos últimos dias, vivem assim. Vivem segundo as máximas do Espírito Santo. Santo Antônio, outro doutor da igreja, o grande Santo Antônio,
O Espírito Santo a voz do Espírito Santo é o arrependimento que provém do coração do pecador. Então o Espírito Santo nos leva a sair desse comodismo na vida de pecado. Nos leva a nos arrependermos. Lembremos que Jesus falava àquela mulher adúltera: vai e não tornes a pecar. Mulher, quem te condenou? Nem eu te condeno. Vai e não tornes a pecar. Então Santo Antônio fala: a voz do Espírito Santo é esse arrependimento que provém do nosso coração. O arrependimento pelos nossos pecados e a tristeza pelos nossos pecados e os pecados alheios. O homem espiritual, ele não aceita o pecado, meu irmão. Coloquemos isso na nossa mente. O homem espiritual, ele não aceita. Ele não se resigna pelo pecado. Romanos 8:2, a lei do Espírito da vida me libertou em Jesus da lei do pecado e da morte. São Paulo nos exorta, a lei do Espírito Santo nos liberta do pecado. Se você quer se livrar desse pecado, que você não consegue, que você se confessa e torna a pecar, e se confessa e torna a pecar, isso já levou em você como que um círculo vicioso, você não consegue vencer esse vício. Busque uma intimidade com o Espírito Santo através da Virgem Maria. Então, o símbolo também do Espírito Santo é o fogo. O fogo, da língua de fogo de Pentecostes, que caiu sobre os apóstolos, Atos 2. O fogo significa a energia transformadora do Espírito Santo. O fogo, aquilo que o fogo toca, ele transforma. Né? Veja só o fogo, a fogueira, as brasas, né? Ele transforma em brasas aquilo que ele toca. Assim o Espírito Santo também é essa energia transformadora. Por isso, Mateus 3,11, ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. São João Batista, né? Quando vê Jesus, ele fala, ele vos batizará no Espírito e no fogo. Um livro, A Legenda Áurea, um grande livro também da vida dos santos, falando sobre esse símbolo do fogo do Espírito Santo. Vai dizer que o fogo tem 4 propriedades. Ele queima, ele purifica, ele aquece e ele ilumina. O Espírito Santo queima os pecados, purga os corações, expulsa o frio e ilumina a ignorância. Queima os pecados do nosso coração, purifica os nossos corações, expulsa esse frio da tibieza, esse frio do relativismo, e ilumina a nossa ignorância. Transforma a nossa alma até convertê-la a Jesus. Mas para isso, o Monsenhor Luís Maria Martínez, naquele primeiro livro que eu citei lá no início, A Verdadeira Devoção ao Espírito Santo, a nossa alma precisa cooperar. E quanto mais intensa é a cooperação da nossa alma, mais perfeitas são as divinas operações do Espírito Santo. Então, a medida da nossa santidade vai ser a medida da nossa procura, vai ser a medida da nossa busca. A graça está disponível, mas nós alcançamos essa graça à medida que nós procuramos, à medida que nós cooperamos. Lembremos que nós meditamos na Semana Santa os mistérios dolorosos de Nosso Senhor. E é importante notar que de todos as aflições que Jesus passou durante a sua paixão, teve um em que ele precisou de ajuda, de cooperação. Lembremos que foi para carregar a cruz, que ele precisou de ajuda, que ele precisou do Cirineu para carregar a cruz. Significa que nós precisamos também, junto com Jesus, carregar a nossa cruz. Jesus falou, quem quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Então, nós precisamos cooperar com o Senhor. Quanto mais intensa é a nossa busca, a nossa cooperação, mais intensa é a operação do Espírito na nossa alma. Todo cristão é um templo do Espírito Santo. Então, todo cristão é consagrado ao Espírito Santo. Quando você se batizou, você recebeu uma consagração ao Espírito Santo. E nesse templo, não se pode fazer outra coisa, senão o que se faz em um templo, glorificar a Deus. Portanto, 1 Coríntios 10:31, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo em nossa vida tem que ser feito para a glória de Deus. Isso precisa estar memoriam Dei, na expressão latina dos monges. Lembrar de Deus o tempo todo. Se recordar, não se esquecer do Senhor. Não se esquecer do Senhor. Para que
o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, sirva verdadeiramente para aquilo que é a sua missão, para aquilo que é a sua essência, glorificar a Deus a todo momento. Em tudo que façamos, no nosso trabalho, no nosso estudo, nas nossas relações, na nossa família, sempre fazer para a glória de Deus. E a missão do Espírito Santo se realiza na igreja. Atos 2:1 que nós meditamos. Os apóstolos estavam reunidos no mesmo lugar. Os apóstolos não estavam dispersos, eles estavam reunidos em oração, aguardando o cumprimento da palavra do Senhor, que prometeu a vinda do Paráclito. Então eles estavam em oração, no mesmo lugar, eles estavam em unidade, como igreja, rezando, esperando a vida. Não tinham se dispersado, não tinham se afastado da igreja, estavam em oração. Santo Irineu, onde está o Espírito Santo, está a igreja. Onde está a igreja, está o Espírito Santo. É na igreja, vai dizer o Catecismo, no parágrafo 688, que conhecemos o Espírito Santo através das Escrituras, através da tradição, através do magistério da igreja, através da liturgia, da oração e do testemunho dos santos. O Senhor está vivo no testemunho dos santos, no qual ele manifesta a sua santidade e continua a obra da salvação. Como não dizer que o Espírito Santo estava vivo ali em São Pedro, quando ele faz esse discurso inflamado no Atos dos Apóstolos, capítulo 2? Como não dizer que ele não estava vivo em Santo Agostinho, quando ele nos dá tão grandes escritos, em Maria Madalena, na sua grande conversão, em São Paulo, grande pregador da igreja, em um Padre Pio, aqui no Brasil mesmo, em um São José de Anchieta, que vem para evangelizar o nosso povo, como que um pai da nossa fé, São José de Anchieta. O Espírito Santo está vivo nesse povo. O Espírito Santo está vivo em São Raimundo Nonato, em seu grande amor pela Eucaristia. O Espírito Santo está vivo em nós. 2 Timóteo 1,7. Deus, na verdade, concedeu-nos um espírito não de timidez, mas de força. O Espírito Santo está vivo em Santa Catarina de Sena, aquela que diz que se morro de amores pela igreja. O Espírito Santo em Santa Catarina, que diz, Santa Catarina amava tanto a Deus, que ela dizia que Deus fez uma troca de corações com ela. Tirou o coração dela e colocou em Deus, tirou o coração dele e colocou nela espiritualmente, é claro, de uma forma mística. 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Então o Espírito Santo nos leva a essa conversão, a essa metanoia, a essa mudança de vida, quando nós cooperamos. Nos leva a cumprir as promessas do batismo, que foram confirmadas na nossa crisma. Renunciar ao demônio, às suas pompas, às suas obras, e assumir a Jesus como o Senhor de nossa vida, professando a nossa fé na igreja. Então, como é que nós vamos ser fiéis a essas promessas? O Catecismo nos ensina, a Igreja é sábia, nos ensina. Parágrafo 2340. Meios para ser fiéis às promessas do batismo e resistir às tentações. O conhecimento de si mesmo, a prática do exercício espiritual de uma ascese, de uma vida interior, adequada às situações em que nos encontramos, ao nosso meio de vida. A obediência aos mandamentos de Deus, a prática das virtudes morais e a fidelidade a uma vida de oração. Colossenses 3:1-2. Se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas do alto. Que chamado lindo de São Paulo. Buscai as coisas do alto. Devia ser assim a nossa visão de mundo. Buscai as coisas do alto. Romanos 8,6. Os desejos da carne conduzem à morte, ao passo que os desejos do Espírito conduzem à vida e à paz. A vida e a paz. Então, que nós possamos sujeitar a nossa vontade à vontade de Deus, nos entregar, sermos fiéis, sermos submissos, termos essa abnegação. O que é a abnegação? Eu renegar a mim mesmo, as minhas paixões, as minhas vontades, para cumprir a vontade de Deus. A vontade de Deus tem que estar acima da minha vontade. A minha vontade tem que se conformar à vontade de Deus. A vida espiritual é isso, São João da Cruz nos ensina, um grande carmelita, São João da Cruz. A vida espiritual é a penetração da nossa alma nesse fogo divino do Espírito Santo.
A alma se consome de amor de tal forma que nada nessa terra é mais atraente e importante do que estar em Deus. Cântico dos Cânticos 11:16, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Então, que nós possamos tirar os obstáculos que nos impedem de alcançar essa vida de santidade. A partir dessa busca pelo Espírito Santo, muitas vezes o mundo vem como que um canto de uma sereia. Um canto de uma sereia é aquilo que vai como que hipnotizando, como que chamando, como que enganando. E nos leva à tibieza, a um relativismo. O que é a tibieza? A tibieza é esse esfriamento espiritual, em que nesse tempo que muitas pessoas estão distantes dos sacramentos, perdem a vida sacramental, não vão mais na igreja, muitas pessoas estão entrando nesse esfriamento. Então, que você possa acompanhar esse programa todas as quintas-feiras, às 18 horas, para que você possa ter esse encontro com o Espírito Santo, com a Virgem Maria, com a Palavra de Deus, com o ensinamento da tradição e do magistério da Igreja, para que nós possamos aprofundar no nosso amor. Evitar essa preguiça espiritual que nós temos de rezar, evitar os pecados, até os pecados leves, evitar o pecado, buscar amar ao Senhor, evitar o mundanismo, como o Papa Francisco critica o mundanismo. Né? Então temos essa vida de santidade, buscar, clamar ao Espírito Santo. Se alguém tem sede, venha até mim e beberá, aquele que crê em mim. Do seu seio jorrarão rios de água viva. Que nós possamos ficar com essa mensagem nessa noite. E que nós possamos procurar amar mais nosso Senhor. Que nós possamos acompanhar esse programa todas as quintas-feiras, às 18 horas. Você que quer acompanhar, mas eu não deu tempo de ouvir tudo, eu queria que alguém ouvisse. Eu queria que um parente meu ouvisse. Esse programa vai ficar gravado no canal no YouTube, chamado Missão Escravos da Imaculada. Procure no YouTube por Missão Escravos da Imaculada. E aí você vai achar essas pregações e mais outras. Missão Escravos da Imaculada no YouTube. Que Nossa Senhora possa derramar, interceder por nós para que o Espírito Santo seja derramado com suas graças, com seus dons, e possa nos levar, nos convencer daquilo que foi falado e nos levar à prática das virtudes e do amor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Encontro com Maria. Me entrego a ti. Hora certa. 6h52. FM Rio Neves. Apoio Cultural. Abril de sorte, prêmio do Bolsa. Domingo tem muito mais prêmios. E pode ser a sua vez de levar. No primeiro prêmio, R$1.000. No segundo